para Benson. É engraçado como a gente sempre acha que vai resolver a maioria dos nossos problemas fugindo, né? Seja se mudando para outro lugar bem longe, evitando uma certa conversa que é complicada demais, deixando de encarar alguma situação por ela ser desconfortável, às vezes sem nem que tu perceba, isso acaba até virando um hábito que te persegue pelo resto da vida, seja em relacionamentos, problemas, novas experiências, é mais fácil fugir. E é claro que também existem momentos em que essa acaba sendo a escolha certa. Só que ao mesmo tempo, isso também pode te deixar preso em um looping na vida, repetindo os mesmos erros e padrões que vão sempre te levar para o mesmo lugar, sem aprender lições importantes, sem ter amadurecido, sem crescer. Mas então, como saber quando fugir e quando ficar? Pois é aí que tá. Talvez dê pra responder dizendo que é um processo bem doloroso de tentativa e erro, mas que vale a pena. Logo que a galera chega no espaço e começa a aprender sobre como as coisas funcionam ali, todos eles acham incrível ter a chance de participar de tudo aquilo e acham que vai ser uma experiência bem maneira e diferenciada. Afinal, eles estavam no espaço, né? Porém, o Benson já tinha uma ideia um pouco diferente estabelecida desde os primeiros minutos em que chegou naquele lugar. Isso aqui é uma porcaria e eu quero ir pra casa o mais rápido possível. Depois de colocar essa ideia na cabeça, não importava o quanto que os amigos continuassem incansavelmente tentando convencer ele do contrário. O Benson seguia desprezando qualquer tipo de novidade que tivesse relação àquele lugar, por mais que fosse algo realmente interessante ou legal, não importava. Ele ia arrumar alguma justificativa pra reclamar ou iria fazer algum comentário sarcástico a respeito. Tava nítido que o cara já tinha tomado a decisão dele e não iria mudar de ideia por nada. Mas o fato é que o Benson tinha todo o direito de se sentir daquele jeito. Ele não era obrigado a aceitar aquela experiência. E a verdade é que só tinham mentido pro cara até que chegasse naquele ponto. Pra resumir de uma forma bastante simples, essa era uma situação injusta. O problema é que às vezes a vida coloca a gente em situações injustas. E através desse episódio é possível se deparar com duas maneiras bem diferentes de como é possível reagir a isso, e quais podem ser as consequências. Uma sendo representada pelo Benson e a outra pelo resto da galera. Quando o pessoal se vê nessa situação estranha e inusitada, eles aceitam aquela experiência de peito aberto e mantêm uma ideia em comum, a de que o importante era que continuassem juntos, apesar de qualquer coisa. Eles tentam aprender como tudo funciona por lá, e mesmo que fosse bastante diferente de como era na Terra, buscam ao máximo se adaptarem, para que ficasse gradativamente mais fácil de encarar esses problemas e novidades com o tempo. Por mais que aquela situação fosse injusta, eles estavam dispostos a superar essas dificuldades juntos. Estavam dispostos a aprender e a continuar seguindo em frente, e a enxergar por um ângulo mais otimista. Quando se olha pro lado do Benson, é possível ver o quanto que essa experiência assusta ele pra valer. O medo de tentar algo novo mantém o cara nesse impulso constante de fuga e de sentir pena de si mesmo. Ele fica o tempo todo buscando sair dali e voltar pro que ele considera ser familiar, mas até que ponto familiar é algo bom? O Benson se sente preso, ele se sente desconfortável, pressionado, mas principalmente sem nenhum tipo de controle sobre nada ao redor. E quando a gente se sente assim, a coisa mais normal do mundo é querer fugir. É normal querer correr pro que é familiar e confortável, porque com certeza é muito mais fácil do que encarar esses sentimentos negativos. Existem sim momentos em que fugir e desistir é a escolha certa a se fazer, mas quando essas se tornam as únicas escolhas que a gente toma durante a vida toda, é um pouco mais complicado. Mas pra sorte do Benson, ele não aprende isso do jeito mais difícil. E logo, vocês vão entender o porquê. Depois de continuar negando os diversos pedidos dos amigos para que reconsiderasse, o Benson acaba tendo um desentendimento com o coronel e toma de uma vez por todas a decisão de ir embora. Antes dele entrar na cápsula, o pessoal faz uma última tentativa, entregando uma fita que tinham criado onde cada um se gravou dizendo os motivos sinceros do porquê seria importante para eles que o mesmo ficasse. Só que, sem nem dar uma chance de assistir a parada, ele entra e vai embora. Após isso, começa um time-lapse mostrando tudo o que aconteceu na vida dele depois de ter feito essa escolha. O problema é que não
foram acontecimentos tão bons assim. Depois de voltar, o Benson não consegue mais entrar no próprio apartamento, porque foi alugado por outra pessoa. Ele se dá conta de que não tinha mais um emprego no parque, e por isso tenta conseguir trabalho em outros lugares, algo que não dá certo, e ele segue pulando de emprego em emprego até acabar virando um sem-teto. Conforme os dias passam, ele vai sentindo cada vez mais falta daquelas pessoas e dos momentos que tiveram juntos. E quando finalmente decide assistir a tal fita que tinha deixado guardada por tanto tempo, a gente se depara com uma ironia difícil de se aceitar. O Benson novamente sente vontade de voltar para aquilo que é familiar, mesmo estando na Terra. Um por um dos amigos dizem o porquê de que não seria a mesma coisa caso ele fosse embora. Enquanto escutava cada uma daquelas palavras genuínas, ele se dá conta de uma coisa quando já era tarde demais. Às vezes aquilo que parece familiar pode, na verdade, ser uma armadilha. Porque por mais que não pareça, o que é familiar pra gente segue se transfigurando o tempo todo. Quando ele voltou, o apartamento já não tava mais lá. O conforto já não tava mais lá. O emprego no parque já não estava mais lá. Ele se deu conta de que ao invés de encontrar aquela paz que esperava indo para casa, só tinha encontrado um enorme vazio, porque casa nem sempre é só um lugar, um endereço, nem sempre significa conforto ou significa não sentir nenhuma dor. Às vezes ela é pessoas, momentos, dificuldades, experiências. Seguir sempre tentando evitar a dor e o desconforto por conta do medo pode fazer com que tu acabe caindo em uma pegadinha cruel chamada arrependimento. Ah, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse insistido em tal coisa, se eu tivesse escutado aquela pessoa, se eu tivesse escolhido ficar. Depois do Benson se dar conta de que, bom, deveria ter ficado, ele recebe algo que normalmente não é possível na vida real. Uma segunda chance. E é por isso que eu disse que ele não aprendeu do jeito mais difícil. A real é que ele só tinha se confundido e entrado em uma câmara de simulação realista. Tudo ainda estava do mesmo jeito que sempre foi. Nada daquilo tinha sido real. E assim, ele percebe que não tinha certeza do que iria acontecer ou o que tudo aquilo significava, mas desde que ficassem juntos, isso já era o bastante. Existe muita gente por aí se sentindo no espaço nesse momento, sentindo vontade de fugir e voltar para a zona de conforto. No entanto, se tem uma coisa que esse episódio mostrou, é que nem todas as fases difíceis são castigos. Às vezes são momentos assim que te constroem e que te fazem mudar para melhor. Mesmo odiando o espaço, foi ali que o Benson aprendeu a encarar esse medo que ele tinha de novas experiências, aprendeu o valor daqueles laços que ele construiu com a galera e aprendeu o quanto que ele era importante para eles, não só como gerente, mas também como um amigo. Não tem como negar que fugir sempre dá um certo alívio a curto prazo, mas a verdade mais dolorosa dessa vida é a de que nem sempre as coisas vão ser as mesmas. Um dia, tu vai escolher fugir mais uma vez, mas aquele conforto e aquele alívio não vão estar mais lá. A única coisa que vai estar te esperando é o arrependimento de não ter feito diferente quando podia. É necessário crescer. E esse crescimento só acontece quando a gente decide encarar os problemas, quando a gente para de sentir pena de si mesmo, quando a gente se torna sábio o suficiente para saber quando é a hora de ir e quando é necessário ficar, por mais que machuque.